Como é que os astrónomos conseguem saber as distâncias até às estrelas? Como podemos ter a noção da escala com que se distribuem pelo espaço os objetos celestes? Vamos fazer um exercício à nossa escala humana. Imagina-te a caminhar num jardim. Experimenta tapar o teu olho direito. Podes reparar que perdes um pouco a noção das distâncias. Continuas a ter uma ideia da distância a que estão as pessoas, mas se vires duas pessoas muito afastadas, é difícil dizeres qual está mais perto de ti. Quando observas um jardim só com um olho, parece-te uma pintura plana, sem profundidade. Foram estes os problemas com que os astrónomos se depararam ao longo de séculos. Os objetos celestes estão muito longe, tão longe que parecem estar todos à mesma distância, como se estivessem fixos na abóbada celeste. Quando falamos de distâncias no espaço, os números são de facto astronómicos, de milhares de milhões de quilómetros. É por isso que em astronomia se utilizam outras unidades de distância. Uma referência comum é a distância média entre a Terra e o Sol, e que é utilizada sobretudo para comparar distâncias no Sistema Solar. A esta distância dá-se o nome de unidade astronómica. Assim, a Terra dista do Sol, em média, uma unidade astronómica. São cerca de 150 milhões de quilómetros. Júpiter está a mais de 5 vezes mais longe do Sol do que a Terra, ou seja, a mais de 5 unidades astronómicas. E Neptuno, 30 vezes mais longe. E as estrelas? A que distância estão? Recorda-te do exercício que fizemos no jardim, tapando o olho direito. Os nossos olhos, afastados um do outro de alguns centímetros, não veem a mesma imagem, mas imagens ligeiramente diferentes. Podes verificar isto se segurares numa caneta com o braço esticado em frente dos teus olhos. Observa como a posição da caneta se altera ligeiramente em relação ao que está mais longe se abrires e fechares um olho de cada vez. O facto de termos dois olhos permite ao nosso cérebro representar o mundo a 3 dimensões, comparando as diferenças entre as imagens vistas por cada olho. O que acontece à caneta é o chamado efeito paralaxe. Com um pequeno exercício de matemática, será possível saber a que distância está a caneta, mas se quiseres saber a que distância está uma pessoa tua amiga na outra extremidade do relevado, a distância entre os teus olhos talvez já não seja suficiente, ou seja, a sua posição aparente quase nada se altera em relação ao fundo do parque. Mas podes fazer o mesmo exercício deslocando-te uns passos para o lado e comparando o que vês nessas duas posições. Quanto mais te deslocares para o lado, mais exata será a medida que irás obter para a distância a que está essa pessoa e conseguirás medir distâncias de objetos ou pessoas ainda mais longe. É esta técnica que os astrónomos utilizam para descobrir distâncias na nossa galáxia. Para simular os nossos olhos nessa escala e medir a distância a uma estrela, os astrónomos utilizam um movimento de translação da Terra em torno do Sol. Observam a estrela em 2 momentos de um ano separados de 6 meses, quando a Terra está em pontos opostos da sua órbita. Esses 2 pontos têm de formar uma linha que é perpendicular à linha que une a estrela ao Sol. Nesses 6 meses, pelo facto de a Terra estar num outro ponto do espaço, iremos ver uma pequena alteração da posição aparente da estrela em relação às outras estrelas do fundo. A dimensão desse desvio é dada por um ângulo, o ângulo de paralaxe. Este ângulo é metade do desvio aparente da estrela. Como sabemos, a distância a que a Terra está do outro ponto da sua órbita, de onde há meio ano tiramos outra fotografia da mesma estrela, podemos, com algumas contas, saber a distância entre essa estrela e o Sol. É aqui que entra outra unidade de medida de distância em astronomia ligada à paralaxe, o parsec. Os astrónomos dizem que um objeto celeste com um ângulo de paralaxe de 1 segundo de arco está à distância de 1 parsec. Quanto mais distante estiver esse objeto, mais pequeno e difícil de medir será esse ângulo. Um parsec corresponde a mais de 200 mil vezes a distância da Terra ao Sol ou unidades astronómicas. A estrela mais próxima do Sol, chamada Próxima Centauri, está a 1 parsec e 3 décimas. Terás ouvido falar de uma outra unidade de distância em astronomia, o ano-luz. É uma unidade muito popular e significa a distância que a luz percorre no vácuo durante um ano. A luz viaja 300 mil km em cada segundo.
e é também quase essa a distância entre a Terra e a Lua. A Lua está, portanto, a 1 segundo-luz da Terra. A Terra está a pouco mais de 8 minutos-luz do Sol e a cerca de 4 horas-luz de Neptuno. Um objeto celeste que esteja a 1 parsec de distância está a pouco mais de 3 anos-luz. A estrela mais próxima do Sol, Próxima Centauri, está a 1 parsec e 3 décimas, ou pouco mais de 4 anos-luz.